E aí pessoal, professor José falando aqui, vamos dar continuidade aos estudos sobre reações de oxidação orgânica, né pessoal? A oxidação que acontece nas moléculas orgânicas. Aula passada eu falei um pouco aí sobre, para relembrar os conceitos de oxidação, perda de elétrons, tá? E como isso se aplica às equações orgânicas. Mas hoje a gente vai ver uma oxidação bem importante, que é a oxidação em alcenos, tá? Nos alcenos, que são aqueles hidrocarbonetos que apresentam uma insaturação, uma ligação dupla, tá? As oxidações de alceno são agrupadas em três classificações, tá? Existe aí a oxidação branda, a oxidação enérgica e a ozonólise. A gente vai estudar cada uma separadamente. Na primeira, apenas uma das ligações, né, da saturação, que é a ligação pi, é rompida, tá bom? A ligação pi, que ela é mais fraca, galera, por isso que ela vai ser rompida, gerando aí um composto de adição. Nas outras duas, né, na enérgica e na ozonólise, a molécula de alceno é literalmente quebrada em duas ou mais partes, dependendo do número de ligação dupla presente na cadeia. Então vamos estudar a branda, a enérgica e a ozonólise separadamente, ver os processos reacionais e a sua importância, né? A reação de oxidação em alcenos ela é muito importante para a indústria, porque ela gera muitos produtos legais, como acetona, né, ácido acético, entre outros. E também ela permite tu identificar até a posição das insaturações ao longo de uma cadeia carbônica. Então vamos lá falar um pouco sobre a oxidação enérgica. A oxidação branda, melhor dizendo. A oxidação branda, como a própria denominação diz, é uma reação que, além de envolver menor quantidade de energia, branda, né, pouca energia, ela preserva a cadeia carbônica. Tá? Então eu tenho aqui algumas características importantes. Ela vai romper a ligação π, ela contém uma menor quantidade de energia, quero que vocês destaquem isso, e também ela vai preservar, tá, a estrutura da minha cadeia carbônica, muito legal. Não, o produto dessa oxidação é de álcool vicinal, mas antes disso, pessoal, antes da oxidação com o propalceno acontecer, existe uma preparação de um reagente, tá? É o chamado reagente de Bayer, né? Chamado de reagente de Bayer na química orgânica, que é esse processo aqui com permanganato de potássio, tá? Permanganato de potássio. O que acontece aí com esse permanganato de potássio, professor? Né? Em solução básica, né? Em solução básica e a frio, existe uma preparação para que essa reação possa acontecer, tá? Eu tenho aqui o permanganato de potássio, que vai ser meu agente oxidante, tá certo? Ele vai ser meu agente oxidante. E aí eu vou ter uma reação de hidrólise com ele, né? Ele vai sofrer ali um processozinho ele vai se hidrolisar, ele vai reagir com água, como a gente está vendo aqui agora, tá bom? Vai formar uma base, né? Por isso que o meio é básico, meio alcalino, hidróxido de potássio. Vai formar um precipitado, né? Essa setinha aqui me indica que precipitou, ficou um corpo de fundo com dióxido de manganês. E aí eu vou também ter a formação de oxigênio atômico, galera, né? Muito reativo. O que importa é esse cara aqui. Depois que eu preparo essa solução, tá? Com esses produtos aqui que se formaram, aí sim eu vou continuar a minha reação de oxidação branda. Depois que eu fiz isso, eu pego aqui o meu alceno, que eu tenho aqui o etileno, né, galera? Bem simplesinho, eu tenho uma ligação dupla, uma pi e uma sigma. A pi vai ser rompida. Professor, esse símbolo aqui indica o quê? Ele é o oxigênio atômico proveniente lá da preparação com permanganato de potássio. Esse OH- indica que o meio é básico, tá bom? E esse ar frio aqui indica que essa reação ela se processa em temperaturas mais baixas do que a temperatura ambiente. E aí eu vou ter a reação com a formação de um diálcool vicinal, é o etileno glicol, usualmente chamado. O que é um diálcool, professor? Porque eu tenho duas hidroxilas dentro da minha cadeia carbônica. E vicinal é porque eles estão em carbonos vizinhos. Eu acho que eu já falei isso ainda em sala para vocês, né, pessoal? Outra coisa que a gente pode ver aqui é que a cadeia carbônica ela se preservou, ó, tá? Eu tenho uma preservação da minha cadeia carbônica, né? Eu tenho aqui, ó, dois carbonos, ela não foi quebrada
de forma efetiva, ela não se rompeu, ela apenas perdeu uma das ligações que ela tinha, e aí eu tenho um composto de adição, né, o meio básico que ele se aloja aqui dentro da minha estrutura, e aí eu vou ter um composto de adição, por isso que é a oxidação branda, porque ela só quebra uma das ligações. As demais, elas possuem um nível de energia mais alto, e aí eu vou ter uma reação com a quebra da cadeia, formando compostos totalmente diferentes. Tá? Então vamos contextualizar um pouco aí, né? O etileno glicol é um composto químico muito usado como aditivo em água de radiador automotivo, evitando tanto o congelamento como a fervura da água em países muito frios, né, pessoal? Tá? Ou também em lugares muito quentes. Reações simplificadas, existe um certo tipo de aplicação com identificação, né? A identificação de alcenos. Como é que eu sei que dentro do meu recipiente, em determinada região, né, aquele petróleo ele tem uma certa quantidade de alceno? Eu uso a oxidação branda para separar ciclanos de alcenos, né? Eu chamo isso aqui de reagente de Bayer. Eu quero que vocês anotem isso, né? Já eu coloco para vocês aqui. Eu tenho um ciclano, ele reage com aquele meio que a gente estudou lá, né? Permanganato de potássio, ar frio, meio básico. Não acontece reação, aí eu tenho um teste negativo. Quando eu coloco um alceno, qualquer alceno, né? Eu botei um alceno maiorzinho aqui, para reagir com o mesmo meio, ele vai formar um diálcool vicinal. Aí eu tenho um teste positivo. Então naquele meio vai ter, se eu formar um diálcool vicinal, eu vou ter um teste positivo. Professor, mas como é que eu sei que essa equação acontece? Porque o diálcool vicinal, tá bom? Ele faz o descolorimento da solução de permanganato. A solução de permanganato normalmente ela é roxa, tá? E quando isso aqui acontece, ela fica transparente. Se ela não ficar transparente e continuar roxa, é porque o teste foi negativo. Se ela mudar de cor, o teste foi positivo. E aí é uma das aplicações, uma outra aplicação, né? Além do etileno glicol que é utilizado, os químicos utilizam como uma identificação de compostos orgânicos, tá? E aí eu tenho esse meio aqui chamado de reagente, né, usado de Bayer, né? O reagente usado é chamado de Bayer. Então eu vou colocar aqui, né, para vocês também colocarem no caderno de vocês. Reagente de Bayer. Tá? Muito legal que vocês tenham uma anotação sobre isso. A gente termina por aqui a oxidação branda. As questões vão abordar esse meio aqui especificamente, tá? A preservação da cadeia carbônica, a formação de um diálcool, tá? O meio que é a frio, a reação que é com alceno. Então são informações muito importantes para que quando essas reações orgânicas caírem nas questões, vestibulares e tudo mais, vocês não tenham medo e já tenham visto isso daí, tá bom? Dentro das reações orgânicas. A gente fica por aqui e até a próxima oxidação, que é a enérgica. Até mais.